Mateus 27, versículo 40 diz assim, ó. Ó tu que destróis o santuário, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Amém? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, ministra as nossas vidas, manhã especial, manhã de nós nos assentarmos à tua mesa, de participarmos do teu corpo e do teu sangue, que o Senhor possa nos ministrar, que o Senhor possa direcionar a tua palavra, que nós possamos, ó Pai, aprender um pouco mais de ti. Desde já, Senhor, eu te louvo, te agradeço e te peço, fala conosco, me usa pela tua graça e pela tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Pode sentar, querido. Irmãos, nós sabemos que, se você não sabe, você vai saber hoje, que a morte de cruz naquela época, ela representava algumas coisas, assim, espiritualmente e também na questão literal, né? Primeiro que a morte de cruz, a própria palavra diz que todo aquele que era pendurado no madeiro tinha por condição a maldição, ou seja, era maldito. Então, era uma morte que não eram todos que eram crucificados, mas era uma morte que mostrava a condição daquela pessoa. Então, a questão de Cristo ter ido para a cruz, é óbvio que espiritualmente a gente entende que ele foi para levar os nossos pecados, mas na comunidade ali representava o quê? Que ele era um maldito. Essa era a condição que o povo queria colocar sobre Jesus. Espiritualmente nós sabemos que era uma morte muito dolorida, uma morte lenta, uma das mortes mais lentas da época, uma morte que a pessoa que estava sendo crucificada, ela não morria da crucificação em si, mas ela morria de asfixia, porque o peso era colocado sobre o tórax, né, o peso do corpo, a forma como eles crucificavam. Dizem alguns historiadores, isso não é 100% verdade, mas alguns teólogos dizem que aqueles pregos que não eram pregos, mas eram ferros enferrujados, eles eram colocados propositalmente no nervo que passa nessa região chamado mediano, e que esse nervo ele traz como se fosse choques pelo corpo. Então é um nervo, né? Quem já tratou de canal aqui sabe que o nervo é uma coisa pequena e que dói muito. Então a morte que estava sobre Jesus era uma morte terrível, muito pesada. E o próprio Cristo lá no Getsemane, antes dele ir para o Calvário, a Bíblia fala que ele suou sangue de nervosismo, de ansiedade, porque quando você estuda a cristologia, que é a teologia que estuda a pessoa de Cristo, você aprende que Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. O que significa isso? Que ele tinha a onisciência, que ele, na sua deidade, sabia o tanto que ele iria sofrer, e como homem, ele sabia a dor que ele iria sentir. Então, por isso, nessa ansiedade, nesse nervosismo, a Bíblia diz que ele chega a suar sangue. Por quê? Porque ele sabia que seria terrível aquela situação que ele iria passar ali no Monte Calvário. E tudo isso acontece ali no Getsemane. E hoje, o meu sermão, ele se resume numa pergunta que eu queria compartilhar com a igreja. E por que será que Jesus não abandonou a cruz? Por que ele não desceu a cruz? Não desceu a cruz, não. Porque ele não desceu da cruz. Porque, embora ele fosse o Filho de Deus, mas como homem, ele estava sentindo toda aquela dor, toda aquela situação. E vamos analisar mais profundamente. E sabendo que ele estava fazendo isso por pessoas que estavam ali e elas próprias estavam o crucificando. Como é que é isso? Como que eu estou fazendo algo, não digo nem bom, algo excelente, o que o Senhor estava fazendo ali, dando a sua vida por aquelas pessoas. E as próprias pessoas
estavam crucificando ele? Uma boa pergunta, né? Por que talvez ele não desceu da cruz? E o pior, quando eu passeio pela Bíblia, aqui em alguns versículos, eu vejo que o diabo ele é terrível. Houve alguns convites para ele descer da cruz. Mediante toda essa circunstância, todas essas vias de dores, ainda houve vários convites para que ele descesse da cruz. Então, o diabo que era o que estava querendo que ele descesse da cruz, porque se ele descesse da cruz, não haveria a propiciação pelos nossos pecados, não haveria alguém que pagasse o preço. Então, o próprio diabo arrumou circunstâncias para que Jesus fosse convidado a descer da cruz. Eu queria mostrar algumas aqui. Por exemplo, a parte B do versículo 40, que é o texto principal da mensagem dessa manhã, ele diz isso, ele fala assim, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Então o próprio diabo, o próprio inimigo colocando na boca das pessoas, irmão, aqui eu tenho que ter uma visão espiritual, Jesus está sofrendo muito ali, a dor está intensa, é um momento muito difícil, e aí as pessoas falam para ele, olha que coisa maligna, você não é o filho de Deus, você está sofrendo porque você quer. Se você quiser, você pode descer daí, desce daí. Para nós aqui talvez seja fácil, agora imagine aquela pessoa ali, já não conseguindo mais respirar, com aqueles pregos no mediano, mexendo com toda a sua estrutura, nervosa, ou seja, todos os nervos do corpo, aquela coisa toda, aquele sofrimento, e o diabo dizendo para ele, desce daí, você não precisa passar por isso, desce daí. Querido, é igual você está morrendo de sede, alguém vem com uma jarra de água geladinha e fala, está aqui a água, está passando sede por quê? Que convite, e o Senhor está ali, além da grande multidão dizer para ele descer, lá em Lucas 23, 37, vamos lá, Lucas 23, Lucas 23, 37. Outro convite. Agora não é a multidão, agora os soldados olham para ele. Versículo 37 diz assim, se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Olha como o diabo é sujo. Você não é rei, você não se proclamou rei diante do povo, você não declarou que você era o rei dos judeus? Que rei é esse que vai morrer crucificado? Que rei é esse que não tem poder para descer da cruz? Então primeiro ele é indagado pelo povo, agora ele é indagado pelos soldados. Os soldados dizem para ele, desce daí. E todo aquele sofrimento, a cabeça do Senhor devia estar, como homem eu estou falando, devia estar numa situação terrível. O peso do pecado da humanidade, porque um pouquinho mais na frente, ele questiona a Deus, ele pergunta para o Pai, Pai, por que o Senhor me abandonou? Mas na verdade, o abandono era porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. O pecado da humanidade estava sobre Cristo, ao ponto que ele não enxergava mais o Pai, e o Pai não o enxergava. Mas ele continua ali na cruz. Você sabe, irmãos, que às vezes por uma luta bem menor, mas bem, não tem nem comparação, a gente desce da cruz. Quantas vezes por qualquer situaçãozinha, você troca o Senhor, você troca Deus, você troca a tua fé. Por coisa bem menor, você desce da cruz e você abandona tudo que você conquistou com o Senhor, ou melhor dizendo, tudo que o Senhor conquistou para você na cruz. É jovens abandonando a cruz por causa de uma noite de sexo. É pregadores hoje abandonando um casamento de 20, 30, 40 anos. Cara, um neto, um bisneto.
ele abandona tudo para arrumar uma menininha de 20. Pessoas que resolveram descer da cruz, e eles não entendem que quando eu desço da cruz, a minha carne fala, a minha carne grita. E quando eu desço da cruz, eu não vou ser mais um homem, nem uma mulher direcionado pelo Espírito de Deus, mas eu vou ser um homem e uma mulher direcionado pela carne. Sempre vai haver o convite. Sempre. Sempre o diabo vai preparar situações, porque o diabo quer você saindo da cruz. Bispo, nós estamos na cruz? A nossa carne está na cruz. Aliás, ela tem que ficar lá. Lá é o lugar dela. Quando a nossa carne ela sai da cruz, aí é onde Deus nos acuda. A carne tem que continuar, porque nós não andamos mais pela carne, nós andamos pelo Espírito. Amém? No versículo 39, um pouquinho mais para frente, além da multidão, além dos soldados, o camarada que está crucificado ao lado de Cristo, também convida ele para descer da cruz. Olha que coisa interessante. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Ou seja, mas você é o Filho de Deus, vai ficar aí na cruz? Mas eu creio que o Senhor, aqui Ele nos dá uma lição. E talvez essa seja a resposta do meu sermão nessa manhã. Por que será que Ele não desceu da cruz depois de tantos convites? Convite da multidão, convite dos soldados, convite do camarada que estava com ele sofrendo, que não viu saída senão essa, falou para ele: desce daí, te salva e salva eu. Você não está vendo o quanto nós estamos sofrendo? Você não é o Filho de Deus. Tudo era conduzido, tudo levava para que Cristo fizesse isso, mas Ele não fez. E o tema do meu sermão é esse. Essa é a pergunta: por que Jesus não desceu da cruz? Depois de tanto apelo, de tanto clamor, de tantos convites, nós por muito menos descemos quase todos os dias da cruz. Qualquer lutinha é motivo para mim não vir no culto, qualquer lutinha é motivo para eu abandonar, para eu desviar, para eu falar que eu estou triste, que eu estou desanimado, que eu estou amargurado. Sempre a gente desce da cruz, mas eu tenho uma palavra para você hoje. Existe porquês que nós não devemos descer da cruz. E eu quero falar para você aqui então a resposta. O porquê Jesus não desceu da cruz. O que manteve Jesus naquela cruz em meio a tanto sofrimento e a tantos convites? Amém? Primeiro, eu fiz aqui também algumas indagações. Não foi falta de amigos. Eu vou morrer porque eu não tenho amizade, eu estou depressivo. Né? Jesus tinha um monte. Aliás, lá em Mateus 26, 53, fala que o Senhor tinha amigos, né? Não vos chamamos mais servos, mas vos chamamos amigos. Será que foi fraqueza humana? Será que ele não desceu da cruz? Que ele falou: não, eu como homem, eu sou uma bobagem, prefiro não descer da cruz. Será que foi isso? Eu acho que não. Ele não era fraco, era o Filho de Deus. João 10,10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Agora, talvez seja até uma coisa óbvia, só que a gente não medita nisso todos os dias. Na hora da nossa luta, na hora do nosso embate, na hora que a coisa ferve e você está abandonando o barco, você não para obter essa resposta. Eu vou abandonar o barco por quê? Sendo que Jesus não abandonou a cruz por mim. Por que eu vou parar? Por que eu vou retroceder? E o motivo de Jesus não ter abandonado o barco por você, primeiramente, abra a tua Bíblia lá no livro de Isaías. Isaías 53, versículo 5. Depois eu vou ler também para você aqui Gálatas
Gálatas 3:13. Isaías 53, versículo 5 diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Gálatas 3:16. Desculpe, Gálatas 3:13 diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição. Lembra que eu falei da questão do madeiro? Se fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Primeira resposta: Jesus não desceu da cruz porque Jesus sabia da parte de Deus que a salvação da humanidade, o poder da liberação do pecado estava nas mãos dele. O convite era do inimigo, porque o diabo sabia que se ele descesse, que se ele abandonasse a cruz, eu e você não estaríamos aqui hoje. Eu e você não teríamos acesso, eu e você não estaríamos sentados nessa mesa. Porque para sentar nessa mesa, a primeira coisa, tem que receber o sacrifício de Cristo. Eu vejo muitos de nós correndo das nossas lutinhas, dos nossos probleminhas, tudo é peso. Ai, se eu venho num culto, 2 cultos é peso. Ai, se eu tenho que vir na igreja é peso. Se eu tenho que pegar uma condução para a igreja é peso. Se eu tenho que evangelizar é peso. Então, rapidinho eu desço da cruz. Jesus não. Em meio àquela dor, aquela luta, aquela aflição, ele suportou. Sabe por quê? Porque lá embaixo tinha uma multidão cheia de pecado. Uma multidão que espiritualmente fedia de tanto pecado. Mas ele está lá sofrendo tudo aquilo, dizendo: se eu descer, o meu projeto para este povo se acaba aqui. Então um dos motivos de Jesus não ter descido da cruz é porque o Senhor, ele estava ali para te resgatar do pecado. Isso me faz eu entender que eu não sou mais escravo do pecado. Isso tem que fazer você entender. Você que infelizmente troca o que Deus tem te dado por um prato de lentilha, por uma noite de sexo ilícito, por um vício na droga. Irmão, seja qual for o teu problema, eu quero te afirmar: o teu pecado foi cravado com Jesus na cruz do Calvário, e ele não desceu para que você fosse vitorioso. E se você tem sido um derrotado, bispo, eu tenho perdido todos os dias para o pecado, eu quero profetizar nessa manhã que você não é mais escravo do pecado. Jesus não sofreu tudo aquilo, Jesus não falou não para todos aqueles convites para você continuar sendo escravo do pecado. Oh, glória a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Aleluia. Falar é fácil, pregar é fácil. Quero ver você passar o que ele passou. E outra, por um povo que estava achincalhando a ele. Um povo que não estava nem aí com ele. Mas ele resolveu: eu não vou descer da cruz. Eu vou tirar o meu povo desse peso chamado pecado. Ei, querido, você não está mais debaixo dessa amarra. Eu estou pregando uma coisa que parece óbvia, mas que quantos crentes ainda são escravos do pecado, quantas pessoas que não conseguem caminhar, sempre o pecado está te paralisando, o pecado está fazendo você tropeçar, o pecado está te tirando você do foco. Mas eu quero que você entenda, no momento da tua aflição, lá atrás, há 2015 anos atrás, Jesus não desceu da cruz para que você fosse vitorioso. Então, meu querido, valorize isso. Quando o diabo vir contra você, trazendo o peso do pecado, diga para ele: não, no momento da adversidade, da luta, o meu Redentor, ele pagou um alto preço, ele não desceu da cruz. Aleluia! Em outras palavras, olha que coisa tremenda: o teu pecado foi pago. Essa cobrança que você tem todos os dias, que o diabo quer ficar te acusando, diga para ele: eu estou te devendo o quê? Sabe de nada, inocente. O que eu estou te devendo? Fala, pergunta para ele. Foi pago. A obra do Senhor, ela foi
paga cabalmente, ou seja, do início ao fim. Nós não devemos mais nada para o diabo, querido, mais nada, foi pago. Hoje a nossa vida é glorificar e bendizer esse Deus que é vivo e poderoso, é andar em alegria, é andar em vitória, é andar em glória em glória. Segundo, por que Jesus não desceu da cruz? Além de não ter descido por causa dos nossos pecados, ele não desceu, e eu vou te falar por quê, está aqui em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus não desceu da cruz porque ele nos amou. E o amor de Deus, ele é um amor que não dá para explicar. Porque amar quem nos faz bem é fácil. Agora, amar quem não nos faz bem é difícil. E o Senhor amou aqueles que estavam convidando ele para descer. Aqueles que o Senhor sabia que naquela luta espiritual, ele sabia que ali era o diabo que estava querendo abortar o projeto de Deus. Porque Jesus, lá em Mateus capítulo 4, 3 e 4, ele já tinha passado uma experiência onde ele teve que espiritualmente guerrear contra o diabo. Ele sabia que o projeto de Satanás era tirar ele do propósito do Pai. Mas ele nos amou. O amor de Cristo pela humanidade fez ele permanecer na cruz, tomando choques nos medianos, ali asfixiado, mas firme no propósito do Pai. E aí, querido, diante de todo esse amor, muitas vezes eu banalizo, estou nem aí com nada, tudo é peso, nada dá. Às vezes eu escuto coisas, irmão, que eu falo, não é possível que eu estou escutando isso. Às vezes você vai falar para um membro, motivá-lo para vir mais no culto, que essa é a função do pastor. Ah, não, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. A pessoa tem tantos afazeres. Irmãos, nós vivemos um país capitalista, onde quem não trabalha não come. Eu não estou falando disso. Todos nós temos os nossos afazeres, trabalho, o jovem tem faculdade, amém. Eu entendo essa questão, mas eu estou falando às vezes de pessoas que ela não consegue reservar um tempo para Deus. Porque quando não está no trabalho, está na faculdade. Quando está na faculdade, é uma festa, é isso. Irmão, cuidado. Não é a festa que vai te levar para o céu, não, querido. E se a festa é melhor do que Deus para você, o teu coração nunca foi do Senhor. Talvez você não teve a experiência de ter sido resgatado lá da lama. Porque eu sempre digo, a gente só valoriza. Você pode ver, o que eu estou te falando aqui é uma verdade. Se você pega um jovem de classe média alta, ou que tem tudo na mão, ele nunca vai valorizar nada. Porque sempre o pai e a mãe deu. Agora pega um garoto que nasceu numa comunidade, que cresceu, tendo várias dificuldades, várias necessidades, mas aí conseguiu começar a trabalhar cedo, com 13, 14 anos aí, mesmo, olhando um carro aqui, fazendo um carreto ali, e depois fez 16 anos, conseguiu um trabalho registrado, ralou, aí conseguiu passar num vestibular, ou teve que ralar para arrumar um dinheirinho para pagar uma faculdade paga, mas assim não tem tempo para nada, é livre nos estudos, às vezes consegue até uma bolsa de estudo, mas se tirar qualquer nota ruim, se ficar em DP, perde a bolsa, enfim, o cara rala, ele consegue se formar, aí consegue construir a vidinha dele. Essa pessoa com certeza vai valorizar muito mais. E quando ele vê às vezes um filho dele fazer alguma coisa ou seja, não está valorizando, ele vai falar: filho, a vida não é assim, porque o pai lutou para ter o que o pai tem. Então eu vejo muita gente, querido, que não valoriza, às vezes nasceu em berço evangélico, eu sei que tem que ir na igreja. Agora quem foi tirado lá da lama sabe o poder que tem o evangelho, querido. Pessoas que estavam sentenciadas, ou ia morrer pelo vício, ou ia morrer na noite aí, enfim, que andava no meio da bagunça como eu andava, mas um dia eu fui alcançado pela misericórdia do Senhor Jesus. E aí que você entra em pânico, você fala: meu Deus, eu sou um cara todo torto, faço tudo errado, um cara maloqueiro, um cara cachaceiro, tudo destruído. Como é que esse
Deus pode me amar, mas Ele amou. Essa é a chave da coisa, Ele amou. Ontem aqui na festa, eu estava aqui, uma benção, um sambão aí fora. Eu acho que quem passa na rua não entende, fala, mas como é que isso, igreja, esse sambão? Só que todo mundo que estava no sambão era do mundão e o Senhor resgatou. É isso que porque o povo, eles entendem o que é religião. O povo é cheio de média. O povo vai na igreja, faz sinal da cruz, fica com cara de bom samaritano, faz tudo direitinho, não fala na igreja, mas lá fora vive uma vida toda desgraçada e desregrada. Isso do que vale para o Senhor. O que eu tenho que entender é que na hora da guerra espiritual, o meu Senhor não desceu da cruz. Ele ficou lá, no momento que ele tinha que ficar, ele ficou. Depois ele saiu da cruz, mas naquele momento ele ficou. Sabe por quê? Porque ele te amou. Só por isso, pelos teus pecados e porque ele te amou. Porque o amor do Senhor, ele é um amor incondicional. Ele te amou porque você é importante para ele. Você pode não ser importante, talvez para ninguém, mas para o Senhor, você pode ter certeza que você é muito importante, em nome de Jesus. Amém? E para finalizar, em terceiro lugar, Jesus não desceu da cruz, porque Ele tinha um propósito eterno de lealdade conosco. E eu vou te falar por quê. Lá em Gênesis, o Senhor tinha um projeto. Era o projeto piloto para todas as famílias. Quando o Senhor pegou Adão e Eva e colocou no Éden, não sei se você já estudou sobre isso, mas era para eles viverem tranquilos. Eles iam viver muitos anos, talvez nem iriam morrer. Eles iam ter tudo lá, porque o Éden ele representa, né, a fartura de Deus. Lá tinha todo o suprimento necessário para que eles vivessem. Não ia ter dor, não ia ter tristeza, só alegria. Só que Satanás, sabendo disso, ele entrou. E desde o início, Satanás sempre teve projeto contra a criação de Deus. Sempre. E o diabo foi, você sabe a história, enganou Eva, Eva foi comer o fruto, e dali a morte entrou. Quando a morte entrou, é mais ou menos assim, Satanás sentenciou a humanidade. Acabou. Era a tua criatura, era a criatura para a tua glória. Preste atenção à revelação, que isso é tremendo. Deus fez eu e você para a glória dele. Um crente, um homem de Deus que anda na palavra, você está glorificando o nome de Deus. Você sabia disso? Quando as pessoas passam para ali, lá vai um grande homem de Deus, Deus está sendo glorificado com isso. Agora, qual era o projeto do diabo? Acabar com a glória de Deus, que éramos nós. E de fato, se você analisar, um dia Deus falou isso comigo. Isso que eu vou te falar, Deus falou comigo. Um dia eu andando na cidade, eu vi um jovem todo destruído, sabe? Lá tem muito isso na cidade. Eles usam crack a noite inteira e durante o dia eles tomam. Quando eles encostam, eles deitam e tá nem aí. E é assim, não é um ou outro. Você passa um aqui, é outro ali. Aí eu caco meus botões falando, não é meu Deus, como que um ser humano pode chegar numa situação dessa? Eu ouvi Deus falar comigo. Porque quando eles estão assim, Satanás está sendo glorificado. Porque esse é o projeto do diabo. Pegar a criação de Deus e fazer isso. É o que a gente vê aí. Porque nós não somos a imagem e semelhança de Deus. É uma forma do diabo. Eu vou pegar a imagem e a semelhança de Deus e vou destruir. Esse é o plano do diabo. Só que o diabo não sabia que o Senhor, Ele é Deus, querido. Além do plano piloto, Ele tinha uma carta na manga. E que carta, hein? Deus falou, Ele pensa que Ele está lá na frente. E foi uma questão tão de honra para Deus, que Deus falou, não vou nem envolver a humanidade, eu vou pôr o meu filho. João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira. Olha o amor de Deus. Deus falou, Ele não vai fazer isso com a minha criação, Ele não vai roubar a minha glória. E Ele mandou o único filho dele, sem mácula, sem pecado. E o filho dele venceu Satanás, porque ele não desceu da cruz. E ele venceu o diabo. Agora preste atenção.
quando eu, como o pessoal do Expresso Família, sai aí fora e vê pessoas que estão presas ao crack, nós como igreja temos que nos posicionar. E o sentimento é esse: diabo, você não vai fazer isso com aqueles que representam a glória de Deus. Amém? E quando o Senhor, por nos amar, para tirar os nossos pecados, Ele não desceu da cruz, e Ele sustentou até o fim, até a morte de cruz. Ali foi a nossa vitória e o nosso triunfo. E como Deus é Deus, como Deus é Deus, depois da morte, aí sim, aí Ele mostrou para toda a humanidade, mostrou para os soldados, mostrou para o povo, mostrou para todos, que Ele não precisava descer da cruz naquela hora, porque Ele iria fazer algo muito maior. Ele não iria descer da cruz, mas Ele iria ressuscitar da morte. Então o nosso Redentor, Ele é vivo. O nosso Redentor, no momento de ficar na cruz, Ele ficou, mas no momento de manifestar a glória dele, Ele manifestou. E eu quero fechar o meu sermão falando algo para você. Enquanto é momento de você permanecer na cruz, permaneça. Jesus falou: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Está doendo, bispo, a luta no meu casamento é travada. Continua lá, porque o tempo da ressurreição está chegando. Ah, mas a luta lá no meu trabalho, o negócio está feio. Se fechou as portas, o céu está de bronze. Continua firme. Não desce da cruz não. Porque quem desce da cruz é covarde, está fragilizado, está retrocedendo. Continua lá, porque o tempo da ressurreição está chegando. Amém? O pessoal que estava acusando Jesus pensou que iria ficar naquilo. Mal sabia eles que o melhor estava por vir. E mal sabe aqueles que contendem contra você que o melhor está por vir. Ageu 2,9 diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O dono do ouro e da prata, o dono da provisão, Ele vai operar na tua vida. Amém? Há momentos que não podemos descer da cruz, há momentos que a guerra está travada, mas o Senhor é conosco, em nome de Jesus. Mas vai chegar o tempo, preste atenção, você não foi chamado para ficar a vida inteira na cruz. Jesus sabia que era um processo, que o melhor de Deus estava por vir, e o melhor de Deus está por vir sobre a tua vida. E você vai vencer. Sabe por que você vai vencer? Porque Ele cravou na cruz os teus pecados, porque Ele cravou na cruz a maldição, porque Ele te ama e porque Ele tem uma aliança. Amém? O diabo falou: levei a melhor, não levou, porque eu tenho uma aliança com o meu povo. E Ele saca Jesus, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, e Ele conduz a igreja em vitória. E essa vitória é nossa. Você não vai retroceder, não vai descer da cruz não, querido. Continua na luta aí, porque a tua vitória está chegando, viu? Em nome de Jesus. E a vitória de Deus, quando vem, eu estou te falando, por experiência, ela é boa. Amém? Ela é boa. Deus é fiel, e os justos jamais serão envergonhados, em nome de Jesus. Amém?